Muito bem, nós vamos ver agora sobre a suspensão do direito de dirigir. E antes de qualquer coisa, eu quero dizer para vocês não confundirem suspensão do direito de dirigir com cassação da habilitação. A cassação da habilitação é a perda definitiva do direito de dirigir. A suspensão não, ela é aplicada por um prazo determinado. Vencido o prazo, cumpridas as penalidades, sua habilitação é devolvida e você volta a dirigir normalmente. Vamos ver? Então está aqui, suspensão do direito de dirigir. É uma penalidade aplicada com a finalidade de retirar do condutor infrator, por um prazo determinado, o seu direito de dirigir. Poderá ser aplicada quando? Em 3 situações. Quando o infrator atingir 20 pontos em seu prontuário, cometer alguns tipos de infrações gravíssimas e cometer alguns tipos de infrações com fator agravante. É isso mesmo. Pense como regra geral o seguinte: a pontuação referente à multa ou à infração que você cometeu, ela vai sendo registrada no seu prontuário. Infração leve, registrou 3 pontos. Infração média, registrou 4 pontos. Aquilo vai somando, vai acumulando. Se no decorrer de um ano, não é de 1º de janeiro a 31 de dezembro, não é contado o cometimento da primeira infração. Se no decorrer de um ano, compreendido ali desses 12 meses de um ano, o condutor acumular 20 pontos ou mais em seu prontuário, vai ser aberto um processo administrativo onde possivelmente ele vai ter o direito de dirigir suspenso. Essa é a regra geral. Mas existem casos em que a pessoa não acumulou 20 pontos e teve o direito de dirigir suspenso, que são o 2º e o 3º item aí. Em alguns tipos de infrações gravíssimas, isso acontece em alguns tipos, 3 ou 4 se eu não me engano. E alguns tipos de infrações gravíssimas com fator agravante. Daqui a pouco a gente vai ver quais são essas infrações. Mas por enquanto, nós precisamos nos ater que atingindo os 20 pontos, vejam, não é passar de 20 não. Atingiu 20 pontos, o direito de dirigir já pode ser suspenso. Voltamos à tela. O prazo da suspensão será de, no mínimo, 1 mês e no máximo 12 meses. Cometeu a infração, a suspensão vai ser de 1 a 12 meses, depende da infração. O dirigir embriagado, por exemplo, é 12 meses. E se houver a reincidência, que agora está falando aqui de reincidência, ou seja, se a suspensão precisar de ser aplicada novamente dentro do período de 1 ano, aí o prazo mínimo vai ser 6 meses e o máximo 24 meses. Anotem isso, que isso é pergunta frequente em prova. Não confundir o que consta lá no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, que fala da suspensão do direito de se obter uma habilitação. Vejam, suspensão do direito de se obter, tirar uma habilitação, certo? Aqui nós estamos falando de suspensão do direito de dirigir. Quem tem o direito de dirigir? É quem é habilitado. Essa suspensão vai ocorrer por esses prazos aqui, de 1 a 12 meses se acontecer pela primeira vez, ou 6 a 24 meses se houver a reincidência no período de 12 meses. Aqui não. Aqui está falando de alguém que não é habilitado. Vejam, está sendo suspenso aqui o direito dele obter, dele tirar uma habilitação. Tá? E esse prazo aí é totalmente diferente, de 3 meses a 5 anos. Espero que vocês tenham entendido isso. Não confundam suspensão do direito de dirigir, isso para quem já é habilitado, com suspensão do direito de se obter uma habilitação. É quem não é habilitado, ele quer tirar a habilitação. Aí vocês me perguntam, mas como é que é possível suspender o direito de se obter habilitação? É alguém não habilitado, ou ainda que habilitado, mas perdeu essa habilitação num processo judicial e o juiz determinou como punição para ele a suspensão do caso do direito dele de tirar outra habilitação por até 5 anos. Entenderam? Continuando então. Suspensão do direito de dirigir. Quando é aplicável? Lembram que eu falei que algumas infrações gravíssimas e algumas infrações gravíssimas com fator agravante podem levar à suspensão, independentemente de atingir os 20 pontos ou não? Pois é o que nós vamos ver agora. Dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa.
dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via ou os demais veículos. Disputar corrida, é o disputar racha na via pública. Promover na via competição, eventos, perícia, sem permissão da autoridade de trânsito, manobras de perícia, permissão da autoridade de trânsito, todas com a referência aqui do artigo do Código de Trânsito, tá? Quiser ver o texto na íntegra, porque às vezes tem reticência aqui, quiser ver o texto do artigo na íntegra está aqui, artigo 174, artigo 175, tudo mencionado aqui. Deixar o condutor envolvido em acidente com a vítima de prestar ou providenciar socorro, forçar passagem entre veículos que em sentidos opostos estejam prestes a passar um pelo outro, é a continuidade aqui do artigo. Transpor sem autorização bloqueio policial, transitar em velocidade superior à máxima em mais de 50%, conduzir motocicleta sem capacete, fazendo malabarismo com os faróis apagados, transportando menor de 7 anos, ou pessoa que mesmo sendo maior de 7 anos e não tem condições de cuidar da sua própria segurança, enfim. Estas são as infrações que, independentemente de atingir os 20 pontos no prontuário, levam você a ter o direito de dirigir suspenso. Continuando. Dica: não existe uma única infração que acarrete a suspensão do direito de dirigir que não seja gravíssima. Claro, eu disse que para que ocorra a suspensão do direito de dirigir é necessário que você acumule 20 pontos ou mais no prontuário e que algumas infrações, isoladamente, podem resultar nessa suspensão do direito de dirigir. Mas a dica aqui é essa: não existe nenhuma infração que acarrete a suspensão do direito de dirigir, infração isolada, que não seja gravíssima. Então, se na sua prova cair lá, marque a alternativa verdadeira. Aí na alternativa A diz o seguinte: infração grave, suspensão do direito de dirigir, apreensão do veículo. Você já sabe que está errado, porque infração grave não acarreta suspensão do direito de dirigir. Somente infrações gravíssimas e isoladamente. Claro que até uma infração leve pode levar à suspensão do direito de dirigir, mas uma só não, o acúmulo dela. Você já tinha lá 18 pontos no prontuário, tomou mais uma leve, quer dizer, foi para 21 pontos. Não precisava nem ter chegado aos 21. Chegasse a 20, já estaria sob a condição de ter o direito de dirigir suspenso. Entenderam? Continuando. Apreensão do veículo. O artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução 53 do CONTRAN que tratam disso aí. O veículo é recolhido a depósito, fica sob a custódia da autoridade, quer dizer, sob a guarda da autoridade por 30 dias, com ônus para o proprietário. Esse ônus quer dizer despesa, né, que é o saco de dinheiro que ele vai gastar. E o artigo 238 do Código de Trânsito e a Resolução 331 do CONTRAN trata sobre a asta pública, que diz que após 90 dias esse veículo apreendido, se ninguém procurar por esse veículo, se ninguém reclamar por esse veículo, ele pode ser levado a leilão. Vejam bem, após 90 dias o veículo pode ser levado a leilão, não quer dizer que ele será levado. Tem veículo que fica um ano lá no pátio de apreensão e não é leiloado, certo? Mas após 90 dias, legalmente o órgão de trânsito ou a autoridade que está com a guarda desse veículo já pode levá-lo à asta pública, ou seja, leilão público. O veículo vai ser vendido, arrematado num leilão, e o valor arrecadado com a venda desse veículo vai servir para cobrir os custos de apreensão dele, o guincho, o pátio e tudo mais. É comum em vários estados do Brasil a terceirização desse pátio de apreensão. Aí quando a gente diz que fica por 30 dias sob a custódia da autoridade, quer dizer, sob a guarda da autoridade, sob a responsabilidade da autoridade. Responsabilidade esta que nesta situação acaba sendo repassada para o responsável pelo pátio de apreensão do veículo. Entenderam? Mas na prova não vai entrar nesse detalhe da terceirização. Então, se perguntar por qual prazo o veículo fica sob a custódia, sob a guarda da autoridade, você vai responder sem titubear: 30 dias. Pegaram? Qual o prazo a partir de qual prazo ele já pode ser leiloado? A partir de 90 dias. Dica: só ocorre a apreensão do veículo em infrações graves ou gravíssimas, com uma única exceção, exceto
Esse tipo de infração aqui, utilizar no veículo alarme em desacordo com as normas de trânsito, é infração média e, nesse caso, mesmo não sendo grave nem gravíssima, acarreta a apreensão. Essas dicas são importantes, gente, porque na hora da prova, nas alternativas, eles não colocam uma punição só, eles colocam várias. Aí vamos supor que cai lá na sua prova. O condutor cometeu infração média e acarretou a apreensão do veículo, multa tal, mas não sei o que. Veja, infração média não dá apreensão do veículo. Infração leve não dá apreensão do veículo. E é nessas horas que você começa a lembrar das dicas e vai filtrando. Então anota essas dicas, tá, gente? Não é por acaso que eu estou colocando aí, isso aí realmente é importante para vocês. Continuando. Cassação da permissão para dirigir ou ACC, ambas provisórias, né? Tanto a PPD quanto a ACC aqui no caso, tratando de ACC provisória. A cassação já é a perda definitiva do direito. A habilitação vai ser recolhida e você vai perder definitivamente o direito de dirigir. Caso queira voltar a dirigir, tem que tirar outra habilitação. Vamos lá. Ocorrerá quando o condutor cometer qualquer infração grave ou gravíssima ou for reincidente em infrações médias. Gente, isso é falado e recontrafalado lá na autoescola, no seu curso de legislação, e eu estou falando aqui para vocês de novo. Quem tem habilitação provisória não pode cometer infrações graves nem gravíssimas. Uma que ele cometa grave ou uma que ele cometa gravíssima é suficiente para ele perder a sua habilitação provisória. Ele vai ficar com ela até vencer um ano. Quando ele for pedir a troca dessa provisória na definitiva, o órgão de trânsito não vai conceder habilitação definitiva porque ele não passou por esse teste. Esse 1 ano de habilitação provisória é um teste. Você não pode cometer infrações graves nem gravíssimas. E infrações médias, uma só, ainda dá para passar. Agora, se for reincidente, ou seja, aconteceu mais de uma vez no período de 1 ano, também vai perder habilitação provisória. Eu estou falando de média. Infrações leves. O Código de Trânsito Brasileiro, a legislação de trânsito, não menciona nada sobre infrações leves. O que nos leva a concluir que leve, você pode cometer 1, 2, 3, 5, não vai perder a sua habilitação provisória em razão de cometimento de infrações leves. Ainda aquelas pessoas que me perguntam, e se ele cometer uma média e uma leve? Veja, a lei diz que reincidente em infrações médias. O que é reincidente em infrações médias? É cometer mais de uma vez a infração média. Se ele cometeu uma média e 3 leves, as 3 leves não contam, vai contar só a média. E uma só não dá a cassação da habilitação provisória dele. Entenderam? Vamos lá. A reabilitação, no caso de você ter a sua habilitação provisória cassada, reabilitação quer dizer tirar outra habilitação, poderá ocorrer a qualquer tempo. E o candidato terá que fazer todos os exames do zero, começar de novo. É isso mesmo. As pessoas aprendem, ou às vezes até escutam falar, que tendo a habilitação cassada, terá que aguardar pelo menos 2 anos para poder ter o direito de tentar uma nova habilitação. Para a carteira provisória, essa regra não vale, tá? Se você com a carteira provisória teve ela cassada, imediatamente você já pode solicitar ao órgão de trânsito o reinício do processo de habilitação para você tirar outra. Bom, nós falamos da cassação da carteira provisória, vamos falar agora da cassação da CNH, ou carteira definitiva. Tem gente que acha que a definitiva não pode ser cassada, não, só a provisória. Ele pensa assim, bom, já passei daquele 1 ano de carteira provisória, que alívio, agora não perco mais minha habilitação. Perde sim, tá? Não é de praxe já chegar cassando uma habilitação definitiva, não. Mas pode acontecer também, é o que nós vamos ver aqui agora. A habilitação definitiva pode ser cassada quando? Dirigir estando com o direito de dirigir suspenso. É isso mesmo. A primeira coisa a ser aplicada sobre a habilitação definitiva é a suspensão. Mas se a pessoa, estando sob o efeito de suspensão, insistir, teimar e quiser dirigir, aí, e ele for pego, flagrado dirigindo com o direito de dirigir suspenso, aí a habilitação definitiva dele vai ser cassada. Só dar um exemplo aqui para vocês. Você com a carteira provisória foi pego dirigindo embriagado.
acabou a infração gravíssima, com fator agravante 10, nem precisava. Só gravíssimo já era suficiente para você perder a sua habilitação provisória. Com a definitiva, você não vai ter habilitação cassada. O seu direito de dirigir vai ser suspenso por 12 meses, no caso do dirigir embriagado. Depois de 12 meses, você pega a sua habilitação de volta sem ter que fazer exame nenhum. Sem ter que fazer exame nenhum, não, desculpa. Tem que passar num curso de reciclagem na autoescola, de 30 horas aulas, e fazer uma prova escrita para poder reaver a habilitação. Mas não precisa fazer exame de direção, clínica, nada disso. Só mesmo essa reciclagem e a prova escrita. Agora, se ele, estando sob a pena de suspensão do direito de dirigir, está lá cumprindo aqueles 12 meses de suspensão por dirigir embriagado, se ele for pego dirigindo novamente, aí a habilitação dele vai ser cassada mesmo. Aí vai ter que começar do zero. Ok? Se ele for condenado judicialmente por delito de trânsito, ou seja, um crime de trânsito, num julgamento judicial, o juiz pode determinar a cassação da habilitação dele. Se ele for reincidente nessas infrações que eu vou mostrar aqui agora. Dirigir com a CNH de categoria adversa ao veículo, categoria diferente da do veículo que ele está conduzindo. Entregar a direção a pessoa inabilitada ou incapacitada, dirigir sob influência de álcool ou entorpecente, disputar corrida por espírito de emulação, que agora é só disputar corrida, não tem mais esse espírito de emulação, né? Promover competição esportiva sem autorização da autoridade responsável ou competente, demonstrar ou exibir manobra perigosa. Então, qualquer uma dessas 6 infrações, se a pessoa for reincidente em qualquer uma delas, no período de 1 ano, vai ocorrer a cassação da habilitação. Então, são esses 3 casos. Dirigir, estando com o direito de dirigir suspenso, condenação judicial por crime de trânsito, ou for reincidente em qualquer uma dessas infrações. Esses casos podem levar à cassação da CNH. E a reabilitação aqui, somente após 2 anos. Aí sim, tem que aguardar os 2 anos. Quem tem a carteira definitiva, teve ela cassada, 2 anos para poder recomeçar e tentar tirar uma nova habilitação. O que não acontece com a habilitação provisória. Quem tem a provisória, foi cassada, já pode começar imediatamente a tirar outra carteira. Frequência obrigatória em curso de reciclagem. Essa é a última penalidade da relação que nós vimos lá naquele quadrinho verdinho, estão lembrados? Vamos ver aqui. O condutor poderá ser obrigado a frequentar curso de reciclagem quando? Quando tiver o direito de dirigir suspenso, falei agora mesmo. Se a pessoa tiver o direito de dirigir suspenso, ela vai ter que frequentar um curso de reciclagem de 30 horas na autoescola. Envolver-se em acidente grave, depende obviamente de decisão judicial ou administrativa. Expor a risco potencial a integridade de outrem ou demais usuários da via. For considerado infrator contumaz, esse contumaz quer dizer habitual, costumeiro. Quando for condenado por um crime de trânsito, e pulei aqui sem querer, e a qualquer tempo, quando a autoridade de trânsito entender que faz a necessária a sua reeducação. Então é isso. Esses casos que vocês estão vendo na tela são os casos que obrigam o condutor a passar por um curso de reciclagem. Esse curso de reciclagem, ele tem uma carga horária de 30 horas aula, ele vai ter que frequentar a escola, colocando lá o dedinho para comprovar a frequência dele. E ao término desse curso, vai ser marcada uma prova escrita para eles, 30 questões sobre legislação de trânsito, primeiro socorro, meio ambiente, mecânica, abrangendo aí esses conteúdos que eu falei, e ele vai ter que ter pelo menos 70% de aprovação para ter a sua habilitação de volta. Se não conseguir, repete a prova. Se não conseguir, faz o curso de novo, repete a prova, até passar. Ele tem que passar nesse curso para mostrar que aprendeu que não pode mais fazer aquilo que levou ele a ter o seu direito de dirigir suspenso. Ok? Então aqui nós finalizamos a parte de penalidades e na próxima aula a gente já entra falando sobre as medidas administrativas, aquelas que começam com R ou T. Até daqui a pouco.